Então, continuando a pregação, deixarei esta parte como parte 7.3, esclarecendo a lei do Criador e exercendo o meu chamado, cumprindo a minha missão, e também como embaixador da lei do Criador, eu tenho como missão de esclarecer isso aqui, ó, essas passagens aqui, ó, que quem dá o nome do profeta que vai anunciar o mestre e o nome do próprio mestre é o anjo Gabriel. E não é qualquer nome. Por que é ele quem vai dar o nome? Porque o nome dado a eles é o nome que rege o reino celeste. É a lei do reino. Então, não é qualquer nome. Porque o nome é o fundamento otorgado na lei da criação, o nome do mestre. Por isso que quem vem dar o nome a eles é o mestre. E só ressaltando, por isso que quando fala a lei e os profetas, representa a mesma coisa a lei e os profetas, porque eles representam a lei do Criador. Eles têm a lei do Criador em seus nomes. E profetas e apóstolos, eles são uma tipologia do grande rei. Eles são uma tipologia de Yahshua. Assim também é o filho varão, os vencedores, proclamadores da verdade. Eles são uma tipologia de Yahshua. Então vamos aqui, ó. Lucas capítulo 13, capítulo 1, versículo 13. Entretanto o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Iauhanã. Não vou nem para o mérito do embaixador da lei, nem para isso, mas eu ainda vou para uma questão racional. O nome dele não é João, pois a letra J, ela existe há 500 e poucos anos. Como é que o nome dele seria João? A mesma coisa, como é que o nome do mestre seria Jesus? Você pode dizer, mas ele atende por vários nomes. Ele não atende por vários nomes nada, você foi enganado, porque o nome é o fundamento otorgado na lei da criação. O nome não muda. Quem mudou foi a Babilônia e arrebentou, enganou nações do mundo inteiro. O último império da iniquidade, Roma, que é representado por Roma Papal, que arrebentou nações do mundo inteiro através do vinho do catolicismo romano, do engano da doutrina. E assim foi criada uma filha, porque o catolicismo romano, ele representa, a Igreja Católica, ela representa a Jezabel da Antiga Aliança. Como as denominações representam a Atalia, lá do passado. Porque tudo o que aconteceu no passado era sombra do que haveria de vir para esse tempo, depois do sacrifício do Cordeiro. Então, por isso que lá em Ezequiel, no capítulo 16:44, salvo engano, lá fala tal mãe e tal filha, porque ela segue a mesma doutrina. Então saiu trocando tudo. Porque não Yeshua? Porque não tem o nome do Criador. Não tem o nome do Criador. Se não tem o nome do Criador, é engano. Engano. O nome do Criador é o nome que está acima de todos os nomes. Como fala lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9 ao 11. Que o Criador o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, diante do nome de Yahshua, se prostre
nos céus, todos nos céus, na terra e debaixo da terra. Até o próprio Satanás irá se prostrar. Ele vai arrebentar com tudo, com esses seres. Então, cai por terra. É o nome que rege a lei do Criador. Ou melhor, é a lei do Criador que rege o seu reino. Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 31. Mas o anjo Gabriel revelou: Maria, Miriam, não temas, pois recebeste grande honra da parte do Criador. Eis que engravidarás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Iauxa. Iauxa, nunca que seria Jesus. No fato também da letra J não existir, só existia há 500 e poucos anos, e porque corta a lei da criação, corta o fundamento otorgado na lei da criação. Então cai por terra todo esse engano. Não é à toa que a grande Babilônia, como dito, junto com o seu sistema perverso, junto com as suas filhas, as religiões, irão cair tudo. Ele vai derrubar império, reinos, governos, principado potestade de poder, quanto mais a religião. Vai derrubar tudo, para que assim entre a lei do reino do Criador e liberte o seu povo dessa prisão terrível. Reforçando, quem vem dar o nome a eles é o anjo Gabriel, e não o próprio mestre. Porque é o nome que rege a lei do reino. E lógico que a fé, que o nome é Emuná, relacionada à crença, ela é racional, ela é fundamentada no firme fundamento, no fundamento otorgado na lei da criação. Mas eu dei o exemplo da letra J, claro, para ficar mais fácil de entender que o nome do mestre nunca foi Jesus. E como mencionado, o que ocorreu lá no passado era sombra do que haveria de vir. Está lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 16 ou 17, salvo engano. E também lá em Eclesiástico fala, capítulo 1, versículo 9, que não há nada novo debaixo do sol. O que ocorreu, ocorrerá novamente. E tudo foi preparado para que o mestre Yahushua reine, porque tudo foi feito por ele e para ele, Yahushua, o grande rei. Eu vou até citar essa passagem aqui, porque ela é muito importante, porque muitos confundiram Yahanan, que você conheceu como João Batista, como profeta. Elial, que você conheceu como Elias. E eu vou explicar o porquê. Aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 16 e 17, aqui fala. Está falando de Yahanan, como você conheceu como João Batista. E ele conduzirá muito dos filhos de Jacó, que você conheceu como Jacó, a conversão ao Altíssimo, porque estava tudo corrompido. Tinha que vir alguém para preparar o caminho para o grande rei, ao Altíssimo teu Criador. Ele avançará na presença do Criador no mesmo espírito de poder de Elial, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e dos desobedientes à sabedoria do justo, deixando um povo preparado para o rei, preparando o caminho. Tem que vir alguém preparando o caminho antes, no caso ele e Yahanan, que estava tudo corrompido. E assim está sendo preparado o caminho para que o mestre se manifeste perante a sua lei, perante o seu grande e poderoso nome, o fundamento otorgado na lei da criação. Então tem que ser preparado, tem que ser purificado. E por que aqui, eles confundiram? Está lá em Matitiel, se não me engano, no capítulo 11, que eles confundiriam Yahanan com Elial. Porque ele está no mesmo espírito, o nome é Ruá, e poder de Elial, na mesma lei. Lembra do que eu falei, que sempre foi a mesma mensagem, o mesmo caminho e a mesma lei para todos? Então, por isso eles confundiram, porque é a mesma lei, é a mesma mensagem, é o mesmo caminho para todos. É a mesma mensagem, é o mesmo caminho e a mesma lei para todos. Por isso que ele foi confundido. Ele estava no mesmo Ruá e no mesmo poder do profeta Elial. Aí vou ressaltar essa passagem aqui de Yahanan, você conheceu como João, como mencionado, capítulo 17, versículo 11, que o mestre vai falar: agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai, protege-os em teu nome, o nome que me deste. É a lei suprema, meu irmão.
É o fundamento otorgado na lei da criação. O nome dele. Para que seja um, assim como sejamos um. Quando ele está dizendo que é um com o Criador, é um na lei, a mesma lei. Porque ele é o herdeiro e representante da lei do Criador. Ele é o escolhido pelo Criador para representar a sua lei. Ou seja, ele é a lei do Criador. Aí no versículo 6 desse capítulo aqui, ele vai falar que revelou o seu nome àqueles que o Pai lhe deu, que ele pertence ao Pai, porque aqueles que o Pai lhe deu pertencem ao Pai. Ele vai falar sobre essa questão. Então ressaltei aqui para que você veja o porquê que o profeta Yahanan foi confundido com o profeta Elial, por causa da lei, a mesma lei, a lei que rege o reino do Criador, o seu nome. Para reforçar ainda mais com relação à questão do nome, que é o fundamento otorgado na lei da criação. Olha quando ele entra no Egito, que ele fala. Só reforçando, a história do Egito representa o engano deste mundo. Egito é império que devasta nações. Êxodo capítulo 9, versículo 16, vai falar: no entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Olha a dimensão do nome. Alguém falar dessa forma já mostra que o nome não é qualquer nome. Por quê? Porque é o fundamento otorgado na lei da criação. Ele pôs à prova o Egito na soberania do nome, sua lei. E assim será com o último império da iniquidade, Roma. Será da mesma forma. E quando ele está dizendo aqui, ele está falando para Faraó, que faz parte do filho da perdição, a raça da serpente, e aqueles que o seguiam, e para as potestades que estavam governando o império egípcio, os seres malignos que se corromperam no Éden. Daí, olha a ordem que ele vai dar, a ordenança que ele vai dar aos apóstolos. Lucas capítulo 24, versículo 47. E a ordem dada foi que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados em todas as nações, em toda a terra, começando por Yaushalam, que é o nome da cidade do Criador que está contido o seu nome. E dessa forma está sendo, porque a Yaushalam aqui vai representar os reis que irão governar. Então começa por eles a restauração. Mas aqui, ó, olha a dimensão do nome. Alguém fala isso, ó, ordenar que em seu nome fosse pregado o arrependimento para perdão dos pecados, porque o pecado é a transgressão da lei, como falado, em toda a terra. Olha a dimensão do nome. É o fundamento otorgado na lei da criação, meu irmão. Para ser mais direto ainda, o nome é a lei da criação. E aqui está. Olha a sigla. E olha aqui o nome. Yahshua Nazareno, rei dos Yaldim. E diante a ordem dada, o que eu tenho a sugerir, porque eu estou aqui para pregar e não para convencer, porque na verdade o que convence é a pregação, o que eu tenho a sugerir é que se arrependa, porque você foi enganado. Saia do engano, vá buscar a verdade e converta-se a Yahshua, o grande rei. E a recomendação dada foi essa. Matitial, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos o que entra por ela, no caso pela porta larga. Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. São poucas pessoas. E essas pessoas saem desbravando esse caminho para mais pessoas. Isso começa lá do início. Noé estava em maioria, eu estava em minoria. Abraão estava em maioria, eu estava em minoria. Moisés estava em maioria, eu em minoria. Sempre foi assim. O caminho ele é estreito porque ele é mediante a palavra do Criador. E agora, revelado mediante a sua lei. Mediante a sua lei. É estreito. Quem compreende a lei do Criador, quem é liberto pela lei do Criador, vê todo o engano deste mundo.
A porta larga é porque o engano deste mundo é enorme. É enorme. Que por ser enorme, muitos pensam que são saída, mas são caminho de perdição, porque está fora da lei do Criador. E aqui no versículo 14, como fala, o caminho que leva à vida. Você está pensando que essa é a verdadeira vida? De jeito maneira. Isso aqui é retrato do que aconteceu no Éden. O ser humano é ceifado no Éden pela árvore do conhecimento do bem e do mal, os seres que se rebelaram contra o Criador, como já foi mostrado em outras pregações. O tempo da verdade chegou e com toda certeza a verdade está sendo esclarecida mediante a lei do Criador. E como fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 13, nada se pode contra a verdade, mas tão somente a favor dela. Porque é a lei, o fundamento otorgado na lei da criação, o seu nome. Ou seja, tudo está sendo esclarecido em nome da lei, a lei suprema, a lei da criação. Nesta passagem aqui, o mestre batendo de frente com os escribas e fariseus, os líderes religiosos, porque as religiões elas trabalham contra o reino do mestre, porque elas trabalham fora da lei do Criador. Daí Yahshua vai dizer que a aflição os espera, escribas e fariseus, sócios mestres, líderes religiosos. Vocês se apossaram da chave que abre a porta da casa da sabedoria e, além de não entrarem no reino, impede que outros entrem. A porta aqui representa o mestre e a chave é o seu nome, que está esclarecendo toda a verdade. E se o nome que é a chave está esclarecendo toda a verdade, consequentemente também está desmascarando o engano, como assim está sendo. Que a missão do mestre, dos profetas e apóstolos, foi justamente isto: libertando o seu povo do engano das religiões, da Babilônia, do sistema da Babilônia, e proclamando o caminho da verdade mediante a lei do Criador. E a Babilônia, que representa o trono de Satanás, ela é opositora da lei do Criador, porque ela serve a Satanás, os seres que se rebelaram contra o Criador no Éden, e que derrubou o ser humano no Éden. E por isso, as religiões encabeçadas por falsos mestres doutrinou o povo e conduziu o povo a perseguir a verdade, a perseguir apóstolos, a perseguir profetas e a perseguir o próprio mestre. Por exemplo, condená-lo ao madeiro, e que assim estava escrito. Então, todo esse engano e todo esse sistema perverso cairá por terra em nome da lei, em nome de Yahshua. E por ele próprio, porque só ele que pode fazer isso, e ele irá fazer. Como Roma, por exemplo, que é o último império da iniquidade, tem contas a acertar com ele. Então, para finalizar a pregação, está aqui o fundamento lançado pelos apóstolos, porque jamais eles pregaram o nome Jesus, sendo que a letra J nem existia quando o mestre veio a este mundo. A letra J, como dito, tem 500 e poucos anos. E outra, eles eram representantes da lei do Criador, do fundamento otorgado na lei da criação, isto é, o nome do mestre. E aqui o apóstolo Shaul vai falar em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Aqui ele diz: pela honra de Yahweh que me foi otorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, o fundamento, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yahshua, o Mashiach. Então está aqui o fundamento, o verdadeiro nome do mestre, o fundamento otorgado na lei da criação, isto é, a lei da criação, o nome do mestre, aquele que tudo veio a ser criado pelo seu intermédio e otorgado também em seu nome, que ele recebe o nome do Todo-Poderoso, Yahweh.